E aí, tudo certo? Material de anotação nas mãos? Podemos começar? Então vamos lá. Como vimos em outra aula, em alguns momentos, e esses momentos foram vários, em diferentes tempos e em distintas partes do globo, certos agrupamentos humanos começaram a trocar a caça e a coleta pela pecuária e pela agricultura. Com essas novas atividades, já não precisavam se locomover constantemente em busca de alimento, tornando-se sedentários, isso é, estabelecendo moradias fixas. Isso não significa que a mudança tenha sido repentina, ou que as atividades de caça e coleta tenham sido totalmente eliminadas. Os especialistas concordam que essas formas conviveram, mas aos poucos a fixação à terra foi se tornando predominante. Com a fixação dos grupos humanos em um mesmo lugar, surgiram aldeias. Nelas já estavam presentes as principais características da cidade: um perímetro definido, separado dos campos agrícolas e pastos circundantes, moradias permanentes, depósitos para guardar bens, objetos, alimentos e cemitérios. Nesse momento, a separação do espaço rural e do espaço urbano não está plenamente estabelecida. Essa nova configuração da sociedade humana foi propiciada pelo desenvolvimento da agricultura e da conservação de alimentos no período neolítico. Graças à armazenagem de alimentos, podia-se agora ter alguma segurança diante do risco de más colheitas, especialmente os cereais, como o trigo e o milho. Além disso, a produção de alimentos controlada pelas pessoas permitia alimentar aquelas que não trabalhavam diretamente na agricultura. Como nem todos precisavam dedicar-se à agricultura, as atividades se diversificaram. Boas colheitas dependiam da irrigação do solo. Por isso, era comum que essas comunidades se localizassem perto de rios que tinham um fluxo abundante de água, pelo menos durante uma parte do ano. Estima-se que as aldeias do Neolítico tenham surgido há 11.000 anos. Uma delas, a de Satal Huyuk, foi descoberta na década de 1960, após escavações na Turquia. Calcula-se que ela tenha existido há cerca de 10.000 anos, reunindo de 5 a 10.000 habitantes. Em escavações recentes, pesquisadores iugoslavos encontraram na atual Sérvia outro sítio da antiguidade, um conjunto de vilas denominado Lepenski Vir. Estima-se que ele tenha existido há 8.500 anos. Até as descobertas dessas povoações, considerava-se que as primeiras cidades teriam se desenvolvido na região do atual Iraque, conhecida como Mesopotâmia, há cerca de 5.500 anos. Em períodos mais recentes, desde cerca de 4.000 anos atrás, registrou-se a existência de cidades nas regiões da Índia, China, Egito e América Central. Agora vamos entender alguns aspectos de cada uma das civilizações que a gente escolheu. A gente não pretende esgotar o assunto, mas só evidenciar alguns sinais da trajetória humana nesse período conhecido como Antiguidade, em que as cidades surgiram e se desenvolveram das mais diferentes formas, em diferentes lugares do mundo. Com elas, firmaram-se espaços em que novas atividades ganharam vida. Nas cidades estavam as construções públicas, como ruas, pontes, templos, praças, o comércio, o mercado e os portos, e a sede do governo, os palácios. Para proteção, geralmente eram cercadas por muralhas, demarcando seus limites, e com o campo da agricultura e do pastoreio. Temos uma civilização mesopotâmica no Oriente Médio, entre os rios Tigre e Eufrates, na região conhecida como Crescente Fértil. Crescente Fértil já sugere tratar-se de uma região fértil, embora localizada em meio a montanhas e desertos. Mesopotâmia vem do grego meso, meio, e pótamos, água, e significa terra ou região entre rios.
Quanto à organização socioeconômica, existem grandes semelhanças entre a mesopotâmica e a egípcia, que a gente vai estudar mais para frente. No entanto, algumas diferenças de caráter físico-geográfico podem ser destacadas. Situado entre dois desertos, o Egito vivia em relativo isolamento geográfico, o que lhe possibilitou longos períodos de estabilidade política. A Mesopotâmia, por sua vez, é ainda hoje uma planície aberta a invasões por todos os lados. Além disso, o regime de cheias do Tigre e do Eufrates não é tão regular como o do Nilo, no Egito. Por isso, são frequentes inundações violentas e até períodos de seca na região banhada por eles. Os primeiros vestígios de sedentarismo humano na Mesopotâmia datam de aproximadamente 10.000 a.C., com o crescimento populacional e dos primeiros núcleos urbanos da região. Desenvolveu-se um complexo sistema hidráulico, que tornou possível a drenagem de pântanos e a construção de diques e barragens para evitar inundações e armazenar água para épocas de seca. O sucesso das atividades produtivas levou à formação de grandes cidades com mais de 1.000 habitantes, já por volta de 4.000 a.C., como a cidade de Uruk. Essas cidades tinham principalmente a função militar, protegendo a riqueza gerada pela agricultura e, ao mesmo tempo, exercendo o controle político da população da região. Esse controle político significa que, no fim do período neolítico, diversas cidades já haviam sido criadas na Mesopotâmia, todas elas autônomas e habitadas por sumérios, que é um povo oriundo do vizinho planalto do Irã. Cidades como Ur, Nippur, Lagash, além da própria Uruk, foram os principais centros urbanos. As cidades eram governadas por patezis, que são um misto de chefes militares e religiosos, que exerciam o controle sobre a população, cobrando impostos e administrando as obras hidráulicas. Os sumérios chegaram a estabelecer relações comerciais com povos vizinhos, tanto na direção oeste, indo para o mar Mediterrâneo, como na direção leste, no sentido da Índia. Desenvolveram a escrita cuneiforme para registrar suas complexas transações econômicas. Por volta de 2400 a.C., o povo acádio, que já vinha se introduzindo na região havia algum tempo, dominou a Mesopotâmia. O rei acádio Sargão I unificou as regiões centro e sul, submetendo os sumérios, ao mesmo tempo que incorporava a sua cultura. Porém, contínuas invasões estrangeiras inviabilizaram a permanência do Império Acádio, que acabou desaparecendo por volta de 2100 a.C. A partir do século XIX a.C., com as invasões amoritas, firmou-se uma nova tentativa de unidade da região, originando o primeiro Império Babilônico, com o rei Hammurabi, que viveu aí perto de 1792 a.C. a 1750 a.C. A cidade da Babilônia, a capital, transformou-se em um dos principais centros urbanos e políticos da antiguidade. O império abrangia uma região que se estendia do Golfo Pérsico até a Assíria. Com Hammurabi foi organizado um código de leis escritas, tido como um dos mais antigos que se tem notícia. O Código de Hammurabi determinava as penas para delitos domésticos comerciais ligados à propriedade, à herança, à escravidão e a falsas acusações, sempre baseados na chamada Lei de Talião, que pregava o princípio do olho por olho, dente por dente. A pena seria, na medida do possível, semelhante ao delito cometido, embora pudesse variar conforme a posição social e econômica da vítima e do infrator. Para um ladrão, por exemplo, a pena era ter uma das mãos cortadas. Ao declínio do Primeiro Império, seguiram-se invasões de diversos povos, chegando alguns a exercer eventualmente o controle da região. Os assírios tornaram-se conhecidos por seu forte caráter militar e pela violência ao tratarem os prisioneiros de guerra. Já os caldeus
fundadores do Segundo Império Babilônico, ficaram famosos pelas seguidas conquistas e pelo governo de Nabucodonosor, de 604 a.C. a 561 a.C., com suas obras urbanas na Babilônia. Esse poderio não foi capaz de conter as tropas dos conquistadores persas, comandadas por Ciro I, no século VI a.C. A Babilônia foi então integrada ao Império Persa. Mas e a economia, a sociedade e a cultura da Mesopotâmia, como é que são? Assim como no Egito, na Mesopotâmia, a agricultura foi a principal atividade econômica praticada pela população. À frente das primeiras cidades, emergiram lideranças com a responsabilidade de cuidar dos canais de irrigação, da justiça e da burocracia. Não havia separação entre a vida prática do dia a dia e a vida religiosa. Todos prestavam serviços aos deuses e à administração locais, fazendo crescer o poderio das duas principais instituições mesopotâmicas, o templo e o palácio. Cabia a elas a maior parte das terras, além de cuidar da tributação e redistribuição dos excedentes agrícolas. Dessa forma, a estrutura social baseava-se na existência de uma elite que controlava a parcela da população submetida ao trabalho compulsório, caracterizando o domínio de todos os grupos sociais por meio de uma administração centralizada, de um governo despótico e teocrático, ou seja, associava-se a autoridade do governante à religiosidade. Quanto aos escravos, seu número tendia a ser bastante elevado em certos períodos, principalmente durante o Império Assírio, e o comércio e o artesanato tiveram significativo desenvolvimento pelos contatos com povos diversos. A religião mesopotâmica servia de elemento de ligação entre a população e os governantes. Os sacerdotes, ou seja, o templo, tinham importante função política, e o governante, ou seja, o palácio, era considerado um representante dos deuses, diferentemente do que ocorria no Egito, como a gente vai ver na próxima aula, onde era visto como uma divindade viva. Os povos da antiga Mesopotâmia eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses que representavam elementos da natureza. Acreditavam que esses deuses, que habitariam os zigurates, templos em forma de pirâmides, podiam interferir em sua vida, causando o bem e o mal. Ishtar, deusa da chuva, da primavera e da fertilidade, ganhou muita importância na Mesopotâmia. Havia também vários deuses próprios para cada cidade. Os povos mesopotâmicos também se destacaram na ciência, na arquitetura e na literatura. Observando o céu, os sacerdotes desenvolveram os princípios da astronomia e da astrologia. Os zigurates, além de morada dos deuses e de abrigar celeiros e oficinas, eram também verdadeiras torres de observação dos céus. Possibilitaram cálculos do movimento dos planetas e das estrelas e a posterior elaboração de sofisticados calendários. Foram os mesopotâmicos que elaboraram o calendário dividindo o ano em 12 meses e a semana em 7 dias, cada um dos quais dividido em 2 períodos de 12 horas. Os mesopotâmios desenvolveram ainda cálculos algébricos, dividiram o círculo em 360 graus e calcularam as raízes quadrada e cúbica. Sua arquitetura introduziu o uso de arcos e a decoração em baixo relevo. Na literatura, criaram poemas e narrativas épicas, como a Epopeia de Gilgamesh. Esse texto, considerado por alguns estudiosos a narrativa escrita mais antiga de que se tem notícia, conta as aventuras do lendário rei sumério Gilgamesh, de Uruk, na Mesopotâmia, que teria sido o 5º rei da primeira dinastia após o dilúvio de Uruk. Um dos episódios traz a referência ao dilúvio, narrativa recorrente em muitas culturas, estando presente nas narrativas mais antigas do Velho Testamento, que faz parte do livro sagrado dos judeus e dos cristãos. Mas e a civilização egípcia? Bom, a civilização egípcia é assunto da próxima aula. Até mais.